Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 74. Eu sou a Tati Camargo do Mulheres com Fé e juntos estamos lendo a Bíblia por completo em um ano com apenas 15 minutos por dia. Se você ainda não segue o Mulheres com Fé .oficial no Instagram, faça isso hoje mesmo. E não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube, fazer seus comentários, compartilhar. Desta forma, iremos alcançar muitas pessoas para começarem a ler a Palavra de Deus. Lembrando que todos os áudios também estão disponíveis em podcast no Spotify. Antes de começarmos a leitura da Palavra de Deus, vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, muito obrigada por mais uma oportunidade de aprender mais sobre a Tua Palavra. Obrigada pela Tua presença em nossas vidas. Nos dê sabedoria, conhecimento e compreensão da Tua Palavra na leitura que iremos fazer hoje. Que possamos conhecê-lo mais um pouco hoje, conhecer algo novo sobre Você como nunca vimos antes. Que nós possamos Te amar ainda mais e as pessoas que o Senhor coloca em nosso caminho. Nos dê direção do Teu Espírito Santo, nos mostre o caminho certo a seguir, remova as distrações e que possamos permanecer firmes nesta jornada contigo. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos ler Deuteronômio capítulo 11, 12 e 13. Deuteronômio capítulo 11. Exortação ao amor e à obediência. Amem ao Senhor o seu Deus e obedeçam sempre aos seus preceitos, aos seus decretos, às suas ordenanças e aos seus mandamentos. Lembre-se hoje de que não foram seus filhos que experimentaram e viram a disciplina do Senhor, o seu Deus, a sua majestade, a sua mão poderosa, o seu braço forte. Vocês viram os sinais que ele realizou e tudo que ele fez no coração do Egito, tanto com o faraó, rei do Egito, quanto com toda a sua terra, o que fez com o exército egípcio, com seus cavalos e carros, como o surpreendeu com as águas do Mar Vermelho, quando estava perseguindo vocês, e como o Senhor os destruiu para sempre. Vocês também viram o que ele fez por vocês no deserto, até chegarem a este lugar, e o que fez em Datã e Abirão, filhos de Eliabe, da tribo de Ruben, quando a terra abriu a boca no meio de todo Israel, e os engoliu com as suas famílias, suas tendas e tudo o que lhes pertencia. Vocês mesmos viram com seus próprios olhos todas essas coisas grandiosas que o Senhor fez. Obedeçam, portanto, a toda a lei que hoje estou lhe dando, para que tenham forças para invadir e conquistar a terra para onde estão indo, e para que vivam muito tempo na terra que o Senhor jurou dar aos seus antepassados e aos descendentes deles, terra onde manam leite e mel. A terra da qual vocês vão tomar posse não é como a terra do Egito, de onde vocês vieram, e onde plantavam as sementes e tinham que fazer a irrigação a pé, como numa horta. Mas a terra em que vocês estão atravessando o Jordão, vão entrar para dela tomar posse. É terra de montes e vales, que bebe chuva do céu. É uma terra da qual o Senhor, o seu Deus, cuida. Os olhos do Senhor, o seu Deus, estão continuamente sobre ela, do início ao fim do ano. Portanto, se vocês obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje lhes dou, amando o Senhor, o seu Deus, e servindo de todo o coração, de toda a tua alma, então, no devido tempo enviarei chuva sobre a sua terra, chuva de outono, de primavera, para que vocês recolham o seu cereal e tenham vinho novo e azeite. Ela dará pasto nos campos para os seus rebanhos, e quanto a vocês, terão que comer e ficarão satisfeitos. Por isso tenham cuidado para não serem enganados e levados a desviar-se para adorar outros deuses e prostrar-se perante eles. Caso contrário, a ira do Senhor se acenderá contra vocês e ele fechará o céu para que não chova e para que a terra nada produza. Assim vocês logo desaparecerão da boa terra que o Senhor lhe está dando. Gravem essas minhas palavras no coração e na mente. Amarrem-nas como sinal nas mãos e prendas na testa. Ensine-as aos seus filhos
conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa e quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Escreva-nos nos batentes das portas de suas casas e nos seus portões, para que na terra que o Senhor jurou que daria aos seus antepassados, os seus dias e os dias dos seus filhos, sejam muitos, sejam tantos como os dias durante os quais o céu está acima da terra. Se vocês obedecerem a todos os mandamentos que eles mandam cumprir, amando o Senhor, o seu Deus, andando em todos os seus caminhos e apegando-se a Ele, então o Senhor expulsará todas essas nações da presença de vocês, e vocês despojarão nações maiores e mais fortes do que vocês. Todo lugar que vocês puserem os pés será de vocês. O seu território se estenderá do deserto do Líbano e do rio Eufrates no mar ocidental. Ninguém conseguirá resisti-los. O Senhor, o seu Deus, conforme lhes prometeu, trará pavor e medo a vocês e a todos os povos daquela terra, aonde quer que vocês forem. Prestem atenção. Hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes estou dando, mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno, para seguir deuses desconhecidos. Quando o Senhor, o seu Deus, os tiver levado para a terra a qual vão tomar posse, vocês terão que proclamar a bênção no monte Gerizim e a maldição no monte Ebal. Como sabem, estes montes estão no outro lado do Jordão, a oeste da estrada, na direção do poente, perto dos carvalhos de Moré, no território dos cananeus que vivem na Arabá, próximo de Gilgal. Vocês estão a ponto de atravessar o Jordão e de tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhe está dando. Quando vocês tiverem conquistado e estiverem vivendo nela, tenham cuidado de obedecer a todos os decretos e ordenanças que hoje estou dando a vocês. Deuteronômio capítulo 12, o único local de adoração. Estes são os decretos e as ordenanças que vocês devem ter cuidado de cumprir quando viverem na terra que o Senhor, o seu Deus, o Deus dos seus antepassados, deu a vocês como herança. Destruam completamente todos os lugares nas quais as nações que vocês estão desalojando adoram os seus deuses, tanto nos altos montes como nas colinas, e à sombra de toda a árvore frondosa. Derrubem os seus altares, esmigalhem as suas colunas sagradas e queimem os seus postes sagrados. Despedacem os ídolos dos seus deuses, eliminem os nomes daqueles lugares. Vocês, porém, não adorarão o Senhor, o seu Deus, como eles adoram os seus deuses, mas procurarão o local que o Senhor, o seu Deus, escolher dentre todas as tribos, por ali pôr o seu nome e a sua habitação. Para lá vocês deverão ir e levar holocaustos, sacrifícios, dízimos e dádivas especiais, o que em voto tiverem prometido, as suas ofertas voluntárias e a primeira cria de todos os rebanhos. Ali na presença do Senhor, o seu Deus, vocês e suas famílias comerão e se alegrarão com tudo que tiverem feito, pois o Senhor, o seu Deus, os terá abençoado. Vocês não agirão como estão agindo aqui, cada um fazendo o que bem entende, pois ainda não chegaram ao lugar de descanso e à herança que o Senhor, o seu Deus, lhe está dando. Mas vocês atravessarão o Jordão e se estabelecerão na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá como herança, e eles lhe concederá descanso de todos os seus inimigos que os cercam, para que vocês vivam em segurança. Então, para o lugar que o Senhor, o seu Deus, escolher como habitação do seu nome, vocês levarão tudo o que eu lhes ordenar, holocaustos e sacrifícios, dízimos e dádivas especiais, e tudo que tiverem prometido em voto ao Senhor. E regozijem-se ali, perante o Senhor, o seu Deus, vocês e seus filhos e filhas, os seus servos e servas, os levitas que vivem nas cidades de vocês por não terem recebido terras nem propriedades.
Tenham cuidado de não sacrificar os seus holocaustos em qualquer lugar que lhes agrade. Ofereçam-nos somente no local que o Senhor escolher numa das suas tribos, e ali ponham em prática tudo o que eu lhes ordenar. No entanto, vocês poderão abater os seus animais em qualquer das suas cidades e comer quanta carne desejarem, como se fosse carne de gazela ou de veado, de acordo com as bênçãos que o Senhor, o seu Deus, lhes der. Tanto que quem estiver cerimonialmente impuro, quanto quem estiver puro poderá comê-la, mas não poderá comer o sangue, derramamento no chão, como se fosse água. Vocês não poderão comer em suas próprias cidades o dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite, nem a primeira cria dos rebanhos, nem o que em voto tiverem prometido, nem as suas ofertas voluntárias ou dádivas especiais. Ao invés disso, vocês os comerão na presença do Senhor, o seu Deus, no local que o Senhor, o seu Deus, escolher. Vocês, os seus filhos e filhas, os seus servos e servas, os levitas das suas cidades. Alegrem-se perante o Senhor, o seu Deus, em tudo que fizerem. Tenham cuidado de não abandonar os levitas enquanto vocês estiverem na sua própria terra. Quando o Senhor, o seu Deus, tiver aumentado o teu território conforme lhes prometeu, e vocês desejarem comer carne e disserem, gostaríamos de um pouco de carne, poderão comer o quanto quiserem. Se o local que o Senhor, o seu Deus, escolher para pôr o seu nome ficar longe demais, vocês poderão abater animais de todos os rebanhos que o Senhor lhes der. Conforme lhes ordenei, e em suas próprias cidades poderão comer quanta carne desejarem. Vocês a comerão como comeriam carne de gazela ou de veado. Tanto os cerimonialmente impuros quanto os puros poderão comer. Mas não comam sangue, porque o sangue é vida. E vocês não poderão comer a vida com o sangue. Vocês não comerão o sangue, derramem-no no chão como se fossem água. Não o comam, para que tudo vá bem com vocês e com seus filhos, porque estarão fazendo o que é justo perante o Senhor. Todavia, apanhem os seus objetos consagrados e o que em voto tiverem prometido, e dirijam-se ao local que o Senhor escolher. Apresentem os seus holocaustos, colocando-os no altar do Senhor, o seu Deus, tanto a carne quanto o sangue. O sangue dos seus sacrifícios será derramado ao lado do altar do Senhor, o seu Deus. Mas vocês poderão comer a carne. Tenham o cuidado de obedecer a todos estes regulamentos que lhe estou dando, para que sempre vá tudo bem com vocês e com seus filhos, porque estarão fazendo o que é bom e certo perante o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, eliminará da tua presença as nações que vocês estão a ponto de invadir e expulsar. Mas, quando vocês as estiverem expulsado e tiverem se estabelecido na terra delas, e depois que elas forem destruídas, tenham cuidado para não serem enganados e para não se interessarem pelos deuses delas, dizendo, como estas nações servem os seus deuses, faremos o mesmo. Não adorem o Senhor, o seu Deus, da mesma maneira como fazem estas nações, porque ao adorarem os seus deuses, elas fazem todo tipo de coisas repugnantes que o Senhor odeia, como queimar seus filhos e filhas no fogo em sacrifícios aos seus deuses. Apliquem-se a fazer tudo o que eu lhes ordeno, não acrescentem nem tirem coisa alguma. Deuteronômio, capítulo 13. A adoração a outros deuses. Se aparecer entre vocês um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonhos e lhes anunciar um sinal miraculoso ou um prodígio, e se o sinal ou um prodígio que ele falou acontecer, e ele disser, vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem, vamos adorá-los, não deem ouvidos às suas palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor, seu Deus, está pondo vocês à prova para ver se amam
de todo o coração e de toda a tua alma. Sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam a Ele somente. Cumpram os seus mandamentos e obedeçam-lhe. Sirvam-no e apeguem-se a Ele. Aquele profeta ou sonhador terá que ser morto, pois pregou rebelião contra o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito e os redimiu da terra da escravidão. Ele tentou afastá-los do caminho que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou que seguissem. Eliminem o mal do meio de vocês. Se o seu próprio irmão, ou filho, ou filha, ou a mulher que você ama, ou seu amigo mais chegado, secretamente instigá-lo dizendo, vamos adorar outros deuses, deuses que nem você e nem os seus antepassados conheceram, deuses dos povos que vivem ao seu redor, quer próximos, quer distantes, de um ao outro lado da terra, não se deixe convencer, nem ouça o que ele diz. Não se tenha piedade nem compaixão dele, nem o proteja. Você terá que matá-lo, seja a tua mão a primeira a levantar-se para matá-lo, e depois as mãos de todo o povo, apedrejem-no até a morte, porque tentou desviá-lo do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Então todo Israel saberá disso, todos temerão, e ninguém tornará a cometer uma maldade dessas. Se vocês ouvirem dizer que numa das cidades que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, para nelas morarem, surgirem homens perversos e desviarem os seus habitantes, dizendo, vamos adorar outros deuses, deuses que vocês não conhecem. Vocês deverão verificar e investigar. Se for verdade, ficar comprovado que se praticou esse ato detestável entre vocês, matem-no a fio de espada todos os que viverem naquela cidade. Destruam totalmente a cidade, matando tanto os seus habitantes quanto os seus animais. Ajuntem todos os despojos no meio da praça pública e queimem totalmente a cidade e todos os seus despojos como oferta ao Senhor, o seu Deus. Fique ela em ruínas para sempre e nunca mais seja reconstruída. Não seja encontrado em suas mãos nada do que foi destinado à destruição, para que o Senhor se afaste do fogo da sua ira. Ela terá misericórdia e compaixão de vocês e os fará multiplicar-se conforme prometeu sob juramento aos seus antepassados. Somente se obedecerem ao Senhor, o seu Deus, guardando todos os seus mandamentos que lhe estou dando e fazendo o que é justo para ele. Amém. No capítulo 11, somos lembrados da importância novamente da obediência aos mandamentos divinos. É como se uma voz amorosa nos recordasse que seguir o caminho da retidão e da fé é a chave para a bênção e a prosperidade. Deus convida seu povo a amá-lo e a obedecer aos seus preceitos, não como uma imposição, mas como um gesto de cuidado e proteção. A terra prometida, cheia de leite e mel, é descrita como o destino final da jornada, um lugar onde a fidelidade a Deus será recompensada. Além disso, esse capítulo nos exorta a ensinar as lições divinas às gerações futuras, garantindo que a sabedoria e a fé dure para sempre. O capítulo 12 serve como um marco fundamental na narrativa bíblica, destacando a importância da centralização da adoração. O povo de Israel é instruído a destruir todos os altares e locais de adoração pagã que encontrarem na terra prometida, estabelecendo assim um único local para oferecer sacrifícios e adorar o Senhor. Então, esta unificação tem um propósito de evitar a influência de cultos estrangeiros e garantir a pureza da adoração a Deus. Além disso, Moisés enfatiza a importância de compartilhar as bênçãos com os sacerdotes e levitas e também com os menos afortunados, promovendo a justiça social e a solidariedade. Percebe-se também uma mensagem profunda de devoção a Deus, relembrando o povo de Israel sobre a necessidade de colocar o Senhor no centro das suas vidas e práticas religiosas. E no último capítulo, capítulo 13, começa alertando sobre a possibilidade de surgirem falsos profetas ou sonhos
que buscam desviar o povo de Deus para adorar outros deuses. Então, esta mensagem é uma chamada à vigilância espiritual, lembrando-nos da importância de permanecermos fiéis à nossa fé. Uma das passagens mais marcantes deste capítulo é a instrução para que, se alguém próximo tentar persuadir outros a seguir caminhos contrários aos mandamentos divinos, a resposta deve ser firme e inabalável. A lealdade a Deus e a sua palavra deve prevalecer sobre todos os laços de afeto e amizade. Além disso, Deuteronômio 13 também traz a orientação para a execução daqueles que lideram rebeliões contra o Deus de Israel. Bom, terminamos aqui mais 3 maravilhosos capítulos com informações riquíssimas e que Deus continue falando aos nossos corações. Até o próximo áudio. Tchau, tchau.